Bom, gente, eu vou ensinar vocês aqui no Photoshop como vocês finalmente transformarem tudo que vocês fizeram até agora em um rapport replicável. Lembrando que isso não é obrigatório, eu só tô ensinando pra vocês terem de base, que se vocês quiserem seguir pra frente, ou na faculdade, ou pessoalmente, fazendo estampas, vocês podem, e eu vou disponibilizar aqui como vocês fazem com que seja uma estampa de repetição infinita para que ela consiga se encaixar em si mesmo e consiga então ficar bonita e ser impressa em metros e metros de tecido, ou sei lá, para você fazer um papel de parede, whatever, qualquer coisa que você quiser, realmente, assim. Dá pra fazer com isso aqui que eu vou ensinar agora. Deixa eu só apagar umas coisinhas aqui. As coisinhazinhas, pronto. Bom, a gente vai começar com a paleta de cores. Lembra que a gente fez? Bom, essa aqui é só uma paleta de cores que eu peguei na internet mesmo, pra gente conseguir ter de base. Aí eu fiz com ela essas florzinhas aqui, bem simplesinhas, pra mostrar que qualquer coisa realmente pode ser estampa. Você não consegue fazer estampa... Você consegue fazer estampa com qualquer coisa. Até um desenho bem infantilzinho, bem bobinho, você consegue fazer estampa com ele. Então, a gente vai começar. Vamos supor que esse aqui seja os desenhos que vocês fizeram, certo? Ok? Separadinho. E essa é a sua paleta que você fez. Tá vendo como ela é importante até agora? Por isso que é importante você fazer a sua paleta. Ela vai pesar ali no final, pra você ter as cores pra você poder utilizar. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar uma cor dessa paleta para ser o nosso fundo. Eu vou aqui com conta-gotas e eu provavelmente vou selecionar esse rosinha porque eu gostei dele, né? Eu sou ocupada para falar. Então a gente vai lá e a gente cria uma nova camada no Photoshop e com o balde de tinta a gente pinta ela. A paleta de cores ainda tá aqui, tá? Ela só ficou escondida, mas se a gente precisar dela de novo, a gente consegue pegar ela tranquilamente. Agora eu vou pegar as florzinhas. Ó, tá vendo que ela já combinou com o fundo? Tô falando, tá vendo? Quando a gente faz tudo numa paleta só, fica tudo muito mais fácil. Aí, pra eu usar ela na minha estampa, eu vou precisar separar elas, porque elas estão todas juntas, tá vendo? Elas estão se movendo juntas, elas estão andando juntas, e a gente precisa que elas fiquem sozinhas, solitárias. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na ferramenta que chama Ferramenta Pincel de Seleção. Aí eu vou dar um zoom, né, pra só poder conseguir pintar direitinho e a gente vai começar a separar. Pinta uma delas, tem que estar na camada dos seus elementos, tá? E você dá um Ctrl J. Pronto, ela virou a camada à parte. Aí agora, eu volto na camada do desenho, pinto a outra florzinha, ou seu outro elemento, Ctrl J. Pronto, virou outra. Voltamos na camada do desenho, Ctrl J. Vão ser feitas muitas camadas aqui, tá? Esse tipo de trabalho, ele requer muitas camadas. A não ser que você queira depois juntar tudo e deixar a estampa travada do jeito que ela foi finalizada. Mas aí talvez você perca algum tipo de mobilidade que você depois faça nela. Então é até bom salvar o arquivo aberto também. Ctrl J. Separou. Voltamos na camada do desenho. Pintamos mais uma. Isso aí, 200 anos fazendo isso, independente de quantos elementos você tenha. É claro que se você fez ela no Photoshop e no Illustrator, eles já vão nascer separados, né? Eles serão gêmeos separados no nascimento. Mas se você tá fazendo, como na aula, no Sketchbook, ele vai virar um PDF, né? Um PDF, um PNG, um JPEG, então ele vai virar uma coisa dura. Mentira, não pode salvar em PNG, tá? Tem que salvar sem fundo. Aí pronto, recortamos todos. Tá vendo? Ó, vou mostrar, ó. Olha como ela tá solta, ela é uma menina solta. Então a gente vai pegar a nossa menina solta e a gente vai fazer a estampa. Mas antes disso, a gente vai usar um pouquinho de matemática, o que é horrível, eu sei, me perdoem. Mas pra gente poder fazer agora um quadradinho super importante. Lembrando que essa tela aqui... Ah, eu não falei as especificações, né? É uma tela de 32 por 32 centímetros,
uns 120 pixels por centímetro, tá? 120 pixels por centímetro e tem que ser em CMYK. Por quê? Porque a gente vai imprimir, exatamente. Se ela for só existir como PNG, pode fazer em RGB, mas se você for imprimir de verdade, CMYK, pelo amor de Deus. Então agora a gente vai fazer o quadradinho chato da matemática. Eu vou em visualizar, guias e nova guia. Aí, aqui, me perdoem, assim, eu não entendi muito bem qual que é a brisa da conta matemática. Se vocês souberem, por favor, me falem. Mas eu vou aqui colocar o 8, porque no curso que eu aprendi, ela fez com 16 centímetros e ela fez o 4. Então é o 8 porque é maior do que, é o dobro do que ela fez. Então aqui é 8. Ok. Agora a gente vai de novo no mesmo lugar que a gente foi. 24. Pronto. Agora a gente vai de novo em guias. Nova guia. Aí agora a gente vai fazer pra horizontal. 8 de novo. Vamos lá. 8. Ok. E 24. Pronto. Esse quadradinho aqui no meio vai ser o que a gente vai realmente usar pra fazer a estampa, tá? Ele tem 16 centímetros, a gente comeu metade do quadrado. Sim, a gente comeu metade do quadrado. Mas a gente vai... Eu vou te demonstrar como é importante a gente comer esse pedacinho. Pelo menos pra gente poder visualizar como tá ficando a nossa estampa. Porque quando a gente posiciona ela, a gente consegue ver onde ela tá ficando aqui bonitinho. Agora eu vou deixar proporcionar os elementos do tamanho que eu acho, né? Que a vozes da minha cabeça falou que eles vão ficar bons. Porque lembrando que a gente vai deixar isso depois com 32 centímetros. Coloquem isso em mente, tá? Ele vai estar com 32 centímetros depois. Então, por favor... Pensem nisso quando vocês estiverem selecionando elementos de vocês, tá? Porque os elementos podem ficar estupidamente grandes. Às vezes é a intenção. Mas se não for, melhor evitar. Então a gente vai agora, pra me poder te ensinar, eu vou posicionar os elementos de uma forma propositada aqui. E só assim. Porque depois vocês vão poder montar a estampa do jeitinho que vocês quiserem. Aí vocês conseguem fazer todo o resto. Vou mostrar pra vocês. Eu vou separar aqui a estampa. Desse jeito. Colocando pra fora, tá? Dessas linhas. É importante a gente fazer isso. Mas também não coloca muito juntinho, não, tá? Pra poder dar uma ideia de espaçamento bonito. Eu tô fazendo aqui de qualquer jeito. Só pra ensinar. Vou pegar esse aqui, esse bichinho aqui minúsculo de pequeno. Eu vou colocar aqui. Pronto. Vou deixar assim, porque é assim que eu vou ensinar e a gente não precisa de ir muito. Olha, eu não travei, que perigo. Não travei a imagem. Travei agora. A imagem de fundo. Travem a imagem de fundo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Bom, então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que esse desenho esteja lá em cima. No mesmo lugar, só que ele tá começando aqui, ele vai terminar ali em cima, certo? Certo, vamos lá. Deixa eu apagar esse negócio que tá me estressando, aparecendo aqui. Pronto. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai dar Ctrl J. Por que não Ctrl C, Ctrl V? Porque o Ctrl C, Ctrl V vai fazer o objeto se desposicionar. A gente não quer isso. Então, Ctrl J. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os dois objetos com Shift. E agora, a gente vai lá em Editar. Transformação livre. E a gente agora vai colocar ele lá em cima. Que jeito que a gente vai fazer isso? Pelo Y. Matemática de novo, né? Maldita. Só que como ali é o positivo, a gente então vai colocar menos 16. Porque aí aqui é o positivo. Se eu não me engano, isso chama função. Perdão aí se eu estiver falando caquinhas, mas isso é uma função. A gente tem que supor que o meio é aqui. E daí, tudo que tá aqui é positivo e tudo que tá aqui é negativo, entendeu? É basicamente uma função. Olha lá onde a matemática nos persegue, né? Pelo amor de Deus. Aí, o que a gente vai fazer? Agora que já tá aqui tudo certo, a gente vai fazer com o outro lado. Vamos lá. Olha, eu fazendo caca. Vamos pegar todas, Ctrl J. Agora a gente vai selecionar todas no Shift. Shift. Uai, peraí um segundinho, deu um contratempo na operação de grande porte aqui. Deu um contratempo porque aquele negócio é muito pequenininho. Peraí, deixa eu selecionar de diferente.
Me dando trabalho essa mosquinha desse tamanho. Pronto. Aí agora a gente vai de novo no editar. Transformação livre. E agora a gente vai mexer com o X. Não me pergunte por quê. Certo? Eu não sei matemática. Agora a gente vai manter no 16 centímetros. Por que 16 centímetros? Porque o nosso quadrado tem 16 centímetros. Então você quer reposicionar o elemento exatamente 16 centímetros diferente da posição dele atual. Porque ele tá nos beiradinhos. Ah, então fica assim. E agora você pode brincar. Vamos fingir que isso tudo aqui foi o que a gente queria colocar de duplicado. Agora o que vai estar aqui no centro da estampa vai ser os desenhos livres que você vai deixar bonitinho. Não vai replicar mais nada, então você vai colocar aqui. E você pode montar essa estampa agora a partir disso. Desse meio aqui que você deixou. Depois de você fazer toda a sua lateral, você vai agora preencher o meio com os seus elementos. Independente do modelo de estampa que você faça, esse jeito é o mais agradável de se fazer uma estampa, de modo que ela fique bonita. Lembrando que é bom a gente fazer essa brincadeira que a gente tava fazendo aqui de colocar nas laterais, a gente fazer ela só nesse sentido aqui, ó. Só nesse sentido aqui ou nesse sentido aqui. Por quê? Porque a gente não quer que os elementos eles se choquem quando a gente estiver fazendo a estampa e replicando ela. Então, é melhor a gente fazer só de um lado, né? Só de um dos dois lados. Um na horizontal e outro na vertical. Agora que a gente fez nossa estampa, vamos supor que essa é a nossa estampa. O que a gente vai fazer para deixar ela com 16 centímetros? A gente vai cortar? Não, a gente não vai cortar de maneira nenhuma, porque senão vai dar um risco branco na sua estampa, tá bom? Então não faça isso, pelo amor de Deus. A forma que eu vou te ensinar é uma forma bem mais fácil de não dar erro. Bem mais difícil de dar riscos brancos. A gente vai aqui em imagem e a gente vai em tamanho de tela de pintura, ou você pode ir pelo atalho Alt Ctrl C. A gente vai clicar e a gente vai mudar a largura e a altura para 16 centímetros. Ok, continuar e pronto. Se essa aqui for a nossa estampa, está separada. Esse aqui é o nosso rapport, pronto. Aí você me pergunta, e como é que eu deixo com 32 centímetros de novo? Você vem aqui, imagem, tamanho da imagem, com o atalho Alt, Ctrl I. E agora a gente vai deixar ela com 32 centímetros. Ok? Vai aumentar, quer ver? Ó. Tá carregando, coitado. Nó. Pronto, ó. Tadã, 32 centímetros de estampa. Exatamente. 32 centímetros. Vamos checar, ó. Vamos checar? Ó, 32 centímetros. 32 centímetros. Aqui também dá pra ver que é 32 centímetros quando a gente dá zoom, ó. O risquinho aqui, 32 centímetros. É isso. É basicamente assim que você faz a estampa e ela não vai dar risco. Quer ver? Vamos salvar. Salvar sempre JPEG, tá? Pelo amor de Deus. Vou colocar um nome aqui pra estampa. Teste X. Só para poder salvar para fazer a demonstração. Agora eu vou criar um novo arquivo no tamanho de uma A4 mesmo, só pra gente ver se os negócios bateram, né? Se os elementos bateram. Aí agora a gente vem aqui e pega essa estampa que a gente salvou nas nossas imagens ou nos nossos downloads. A gente coloca ela aqui. Agora a gente vai ver, hein? Chegou a hora da verdade. Dá zoom? Ó! Não deu risco. Graças a Deus, porque senão eu chorava. Mas é lógico que a gente vai ter que fazer uma estampa bem mais cheia, né? Pra ficar bonito. Assim, ela tá muito esburacada. Se essa não for a sua intenção, recomendo que você não faça desse jeito, né? Agora, se a sua intenção foi fazer algo mais como geométrico, feito de florais, aí tudo bem. Mas se não for a sua intenção, preencha o meinho, que vai estar muito mais fácil preencher o meinho. Mas tá vendo? Que bonitinho. Não deu risco. E a estampa ficou bonitinha e tudo com uma cor combinando. Porque é pra isso que serve uma boa paleta. Então é isso, basicamente. Um beijo pra vocês que ficaram até aqui. E é nóis, tá? Sempre salve em JPEG e faça em CMYK se você for imprimir, pelo amor de Deus.